Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline, essa é a aula de número 123, Língua Portuguesa do 9º ano. Nós vamos ver agora o objetivo da nossa aula. Seria analisar as funções restritivas e explicativas das orações subordinadas adjetivas na construção da significação textual. Também iremos refletir sobre a função do pronome relativo que como elemento de retomada em um texto. Mas antes disso eu coloquei aqui uma imagem. O que essa imagem significa? Parece que eu estou ouvindo vocês falando daí, eu estou ouvindo vocês dizendo proibido. Então tem aquela lá, proibido estacionar, que é riscadinho, proibido fumar, proibido fazer barulho nesse local. Sim, então essa imagem aqui, esse signo, ele significa uma restrição. E o que é uma restrição? Restrição, pense no seguinte, só pode aquilo, ou aqui não pode, isto aqui é restrito. Área restrita aos funcionários, o que isso quer dizer? Só pode entrar funcionário, se você não é funcionário, não entre. Área, quem nunca quis entrar, tem escolas que os alunos entram na sala dos professores, né? Tem escolas que é proibido. Na verdade, é proibido para todas as escolas, né, gente? Mas lá está escrito assim, na sala dos professores, entrada restrita aos professores. Se você não é professor, não entra. Quando eu era criança, meu Deus, o meu sonho era entrar na sala dos professores, até porque lá tinha muito lanche gostoso. Eu via as tias levando lanche para eles. Era o mesmo lanche que o nosso, mas ele ia num carrinho com pratos, coisa mais linda, e eu queria entrar naquela restrição. Mas por que eu não podia entrar? Que era uma área restrita aos professores. Você entendeu o que é restrito, então? Aqui, ó, é esse aqui. Só pode esse. Nós vamos ver hoje, pessoal, um tipo de oração que restringe, ok? Nós vamos reler o nosso texto da aula passada. Acompanhe. Você que não participou da aula passada, preste bem atenção, que esse texto vai falar aqui de problemas de coração e infarto, então presta atenção. Vamos lá. Beber água antes de dormir previne o infarto? São muitas as mensagens que circulam pela internet, nos grupos de WhatsApp, contendo receitas milagrosas que prometem curar ou evitar as mais diversas doenças. Uma delas garante que beber água à noite antes de dormir previne o infarto agudo do miocárdio e ainda diz que a prática é indicada por médicos. Pois saiba que isso não é verdade. Além de não haver nenhuma fundamentação científica, dependendo da condição de saúde da pessoa, ela pode até ser perigosa. No geral, recomenda-se para indivíduos saudáveis o consumo de 2 a 3 litros de água por dia, mas é importante entender que cada um tem uma necessidade hídrica diferente, calculada de acordo com a idade, peso e estilo de vida. E há até quem precise de um consumo minuciosamente controlado, como quem sofre de insuficiência cardíaca. Outro ponto é que beber água à noite provavelmente fará o indivíduo levantar algumas vezes durante a madrugada. Para isso, ir ao banheiro, prejudicando a qualidade do sono e aumentando o risco de quedas com possibilidade de fraturas, sobretudo em idosos. A água constitui cerca de 70% do corpo humano e participa de todos os processos de funcionamento do organismo. Dentre as suas funções estão distribuir os nutrientes para os órgãos, regular a temperatura corporal, eliminar toxinas e estimular o trânsito intestinal. Por isso é indispensável criar o hábito de tomá-la com frequência. Tomar quem? A água, né? Ao longo do dia e, como adiantamos, na quantidade indicada. Em se tratando especificamente da saúde do coração, o líquido, que líquido, gente? A água. Apesar de não evitar infarto, é importantíssimo. O que acontece é que a desidratação em pessoas que já tenham algum problema cardiovascular tende a provocar desequilíbrio da pressão, alterações da frequência cardíaca e aumento importante da viscosidade sanguínea. Tende a provocar desequilíbrio da pressão, alterações de frequência, aumento da viscosidade sanguínea, como eu já havia dito, obrigando o órgão a trabalhar de forma mais intensa. O que é infarto?
uma das principais causas de óbito no mundo, o infarto agudo do miocárdio é caracterizado pela obstrução de uma ou mais artérias que levam sangue do coração para o corpo. Por conta do acúmulo de placas de gordura, colesterol e outras substâncias, elas podem crescer ou se romper. Elas quem? As artérias. E provocar um entupimento. Quando isso acontece, o músculo cardíaco fica sem oxigênio. Gente, quem que é o músculo cardíaco? É o coração. E o resultado é a morte das células. São muitos os fatores de risco para essa condição, dentre elas, pressão alta, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo, estresse, colesterol alto, histórico familiar, ou seja, se alguém na família já teve esse problema, você pode vir a ter, idade elevada, abuso de álcool e uso de drogas e certos medicamentos. Sendo assim, a melhor forma de prevenção é evitá-los, o que se consegue com a adoção de hábitos saudáveis, incluindo dieta equilibrada, prática regular de exercícios físicos e controle emocional e de doenças pré-existentes, ou seja, doenças que já existiam antes do problema de coração. O sinal mais característico do infarto é dor intensa no peito, que irradia para o braço esquerdo e até para a mandíbula, e a porção superior do abdômen. Outro tipo de manifestação é queimação, sensação de peso ou aperto no peito e formigamento no braço. Tudo isso ainda pode ser acompanhado de um profundo mal-estar, sudorese, falta de ar, tontura, desmaio, vômito, fraqueza e ansiedade. Em caso de suspeita, a regra de ouro é procurar imediatamente o serviço de saúde. Quanto mais rápido for o atendimento, e o ideal é não passar de 90 minutos a partir do surgimento dos sintomas, menores serão os danos provocados ao coração e a chance de complicações posteriores. Uma vez no hospital, são realizados exames, normalmente um eletrocardiograma e um cateterismo, para correto diagnóstico. Se constatando o infarto, o tratamento mais importante é a restauração do fluxo sanguíneo pela artéria obstruída, feito por meio de um procedimento mecânico chamado angioplastia, ou, se os médicos julgarem melhor, o uso de drogas que ajudam a dissolver o coágulo. Porém, dependendo da gravidade do caso, se faz necessária a realização de uma cirurgia de revascularização. Essa cirurgia, eles consertam essa veia, essa artéria, para que ela volte a circular o sangue normalmente. Então, vamos refletir. São muitas as mensagens que circulam pela internet, nos grupos de WhatsApp, contendo receitas milagrosas que prometem curar ou evitar as mais diversas doenças. Neste caso, eu coloquei em destaque duas orações. Na primeira eu tenho, são muitas as mensagens. São muitas as mensagens. Primeira oração. Que tipo de mensagem? Que circula pelo WhatsApp. Que circula pelo WhatsApp modifica, altera, caracteriza as mensagens que estava aqui, né? Segundo, contendo o quê? Receitas milagrosas. Receita milagrosa é outra coisa. Que tipo de receita milagrosa? Que prometem curar ou evitar diversas doenças. Então, receita milagrosa que promete emagrecer? Não, promete curar várias doenças. Então, é um tipo específico de receita milagrosa. Lembrando que não existe receita milagrosa, tá, gente? Não caiam no conto do vigário de ler na internet, porque se eu tomar abacate com limão, tô inventando, tá? Vai curar tal doença. Não cura, tá? O melhor jeito de diagnosticar e tratar uma doença é você procurar um médico, ok? Mas voltando para a nossa aula aqui, vamos observar. De qual tipo de mensagens específicas o texto fala? Fala daquelas que circulam pela internet. A gente já tinha visto na aula passada. São muitas mensagens. Que tipo de mensagens? Que circulam pela internet, ok? São muitas mensagens é a oração principal. Que circulam pela internet é a oração subordinada adjetiva. Nós já vimos que as orações subordinadas adjetivas funcionam como qualificadoras, com uma função de adjetivo em relação à oração principal. Professora, isso aí eu já entendi, que essa oração que vem, essa oração com valor de adjetivo é uma oração adjetiva, pronto. Só que você sabe que em língua portuguesa sempre tem mais, né, gente?
Sempre tem mais. Nesse caso, a gente tem aqui duas especificações. Tem dois tipos de orações adjetivas. Nós temos as orações que são restritivas, que são aquelas que eu falei que restringem, e temos as orações explicativas, que fazem o quê? Que explicam, claro, né, professora? Ai, por favor. Então, vamos ver aqui. As orações subordinadas adjetivas possuem duas classificações de acordo com a sua função. Elas podem ser restritivas, quando ela limita ou restringe o significado do termo, a que o pronome relativo se refere. O que é restringir o significado do termo? Então, ali nós tínhamos mensagens. Quantos tipos de mensagens existem no mundo? Então, eu posso falar só mensagens. Se eu falar a palavra mensagens, mensagem de celular, mensagem que tem na TV, mensagem no jornal, mensagem que a professora fala, né? Que tipo específico de mensagem ele está falando? Ele restringiu a um tipo específico. Mensagens que circulam pela internet. Vou explicar melhor. Vou dar uma palavra para vocês. Professora. Professora, eu sou uma professora, ok? Eu sou um tipo específico de professora? Sou. Eu me caracterizo como professora junto com todos os outros professores do mundo, mas eu tenho um tipo específico de professora. Qual é? Professora que ensina a língua portuguesa. Então já teve uma restrição. Já diminuiu, né? Professora que ensina a língua portuguesa na televisão. Já diminuiu mais. Viram, gente? Então, restringir é você ir diminuindo o grupo. Existem, então, mensagens? Sim, existem milhões de mensagens no mundo. De que tipo de mensagem o texto está falando? Aquelas que circulam na internet, tá? É uma restritiva, então. Por que é restritiva? Porque ela restringiu aquele pedacinho. As explicativas, elas apresentam uma explicação ou uma informação acessória ao termo antecedente. Quando diz acessório, parece que ela não precisa, mas não é. Sempre que é colocado esse acessório ali, que é colocada aquela informação a mais, eu quero explicar algo para o meu leitor, eu quero que o leitor visualize algo. Eu coloquei ali com algum motivo. Quando eu acrescento uma explicação, por exemplo, eu posso dizer, professora, que é quem ensina, explicação. Eu acrescentei uma explicação, ok? Eu não restringi. A gente já vai voltar nisso, você vai entender melhor. Então, reflita. No caso das restritivas, a oração de cima, são muitas as mensagens que circulam. É uma restritiva porque ela traz uma maior especificação ao termo mensagens. Ou seja, dentre todos os tipos de mensagens disponíveis no mundo, eu estou falando especificamente daquelas que circulam na internet. Então, eu tinha um grupo grande de mensagens do mundo inteiro e eu fiz só aquele pedacinho. Eu não estou falando de todas as mensagens do mundo, estou falando daquelas que circulam pela internet, ok? Então, restringe o significado da palavra mensagem. São muitas as mensagens que circulam pela internet. São muitas as mensagens que confundem os leitores. Podem ou não ser verdadeiras. No primeiro caso, a gente restringe a um tipo específico de mensagem. No segundo, ele apresenta uma explicação em relação ao termo. Vamos ver aqui, ó. Na primeira, são muitas as mensagens que circulam pela internet. Então, eu estou dizendo que de todas as mensagens que existem no mundo, algumas circulam pela internet e é dessas que eu estou falando. No segundo caso, leiam, são muitas mensagens que confundem os leitores e podem ou não ser verdadeiras. Se você tirar essa explicação entre vírgulas, vejam, são muitas mensagens, podem ou não ser verdadeiras, e podem ou não ser verdadeiras. Por exemplo, eu recebi muitas mensagens hoje, elas podem ou não ser verdadeiras. Ter muitas mensagens pode confundir o leitor. Nesse caso, a explicação que veio entre vírgulas, que confunde os leitores. O que acontece é que a desidratação em pessoas que já tenham algum problema cardiovascular tende a provocar desequilíbrio na pressão. Muito bem. No trecho que você leu em pessoas que já tenham algum problema cardiovascular, a oração subordinada tem a função de restringir ou explicar. Está restringindo um tipo específico de pessoas ou está explicando algo a mais sobre essas pessoas? Eu vou te dar um tempinho e já volto com vocês.
Conseguiram refletir? Vamos olhar novamente o que está escrito aqui? No trecho que você leu, pessoas que já tenham algum problema cardiovascular. Pense junto comigo. Pessoas é uma palavra bem genérica. Está explicando ou está restringindo? Pessoas que já tenham problemas. Está restringindo a um grupo específico de pessoas. Olhem lá. Nesse caso, tem a função de restringir. Pessoas, pode se referir a qualquer tipo de pessoas. Pessoas que tenham algum problema cardiovascular é um grupo específico de pessoas, é um grupo restrito. Agora eu quero que você observe o que eu vou mostrar para vocês aqui. Acompanhe aqui no quadro comigo. Eu escrevi, professora que ensina português. Então, existe um grupo no mundo que é o grupo das professoras. E aqui eu apresentei uma restrição para este grupo, que é as professoras de português. Restringi. Então, eu tinha o grupo grande professoras e eu diminuí para o grupo que ensina português. Agora, eu fiz uma outra oração aqui, ó. Professora, vírgula, que é quem ensina. Que é quem ensina também se refere à professora, mas neste caso ele não está restringindo a um grupo específico. Ele está dizendo ali que aquelas que são chamadas de professora são pessoas que ensinam. Quem é professora é quem ensina. Então é uma explicação do que é ser professora. Entendem, pessoal? Então na primeira eu tenho uma restrição, na segunda eu tenho uma explicação. Espero que tenha ficado claro para você. Vamos passar para frente, então? Exercício. O sinal mais característico do infarto é a dor intensa no peito, que irradia para o braço esquerdo e até para a mandíbula e a porção superior do abdômen. Qual tipo de oração adjetiva está destacada acima? É restritiva ou ela é explicativa? Você vai ter que pensar um pouquinho agora. Essa relação que veio ali, ó, depois do quê? Que irradia para o braço. Ela está explicando todos os tipos de dores do mundo ou ela está especificando, ela está restringindo um tipo específico de dor? Pense um pouquinho e eu já retorno com vocês.
Conseguiram analisar, pessoal? Vamos ver aqui então. Observe. Trata-se de uma oração adjetiva restritiva, pois especifica o tipo de dor no peito que pode ser o sinal do infarto. Então, ele diz aqui, vamos voltar para vocês verem. O sinal mais característico do infarto é dor intensa no peito. Que tipo de dor intensa no peito? Aquela que irradia para o braço. Então, nós temos ali uma restrição, beleza? No trecho, infarto agudo do miocárdio é caracterizado pela obstrução de uma ou mais artérias, que levam sangue do coração ao corpo. O trecho destacado funciona como uma restrição ou especificação, uma explicação, uma oposição ou uma adição. Essa é uma pegadinha. O que você acha? Isso aqui vai custar um pouquinho do teu conhecimento de mundo. Pensa um pouquinho e eu já retomo.
E aí, o que vocês responderam? Vamos observar novamente? Obstrução de uma ou mais artérias que levam sangue do coração ao corpo. Neste caso, você precisa pensar o seguinte, qual é a função da artéria? A artéria é pegar o sangue que está no coração e distribuir para o corpo. Não existe artéria que faça outra coisa. Então, não existe um grupo chamado artérias e cada uma tem uma função. Não. As artérias do nosso corpo têm uma função. E qual é a função? Está explicada no texto. Olhem ali. Que levam sangue do coração ao corpo. Então, eu não estou restringindo a um grupo de artérias. Eu estou explicando o que é uma artéria, qual é a função da artéria. Logo, a resposta correta é a letra B, uma explicação. Então, ela não é uma restrição ou especificação, justamente porque não existe artéria que faça outra coisa, tá? Então, não existe um grupo de outros órgãos ou artérias que façam outras coisas. As artérias têm uma função, que é levar sangue do corpo ao coração, ok? Mesmo que elas estejam localizadas em várias partes do corpo, a função delas é essa. Tudo bem? Vamos analisar. O infarto agudo do miocárdio é caracterizado pela obstrução de uma ou mais artérias que levam sangue do coração ao corpo. Então, nesse trecho, nós temos uma explicação, pois todas as artérias levam sangue do coração ao corpo. Nesse caso, a oração que levam sangue do coração ao corpo é uma explicação. Então, ali o autor, ele colocou um quezinho a mais. Caso você não soubesse bem o que é artéria, ele deu uma dica. Ele colocou ali uma explicaçãozinha, ele acrescentou uma informação caso você não soubesse. E isso é a função da oração subordinada adjetiva explicativa, é acrescentar informações ao texto para trazer ali, não é simplesmente um acessório, como se fosse dispensável, né? Mas acrescentar uma informação ali, fazendo com que o texto faça mais sentido para o leitor, criando ali imagens na cabeça do leitor. Releia. Se constatado o infarto, o tratamento mais importante é a restauração do fluxo sanguíneo pela artéria obstruída, feito por meio de um procedimento mecânico chamado angioplastia, ou, se os médicos julgarem melhor, o uso de drogas que ajudam a dissolver o coágulo. Aqui o que você tem que pensar? Todas as drogas do mundo dissolvem coágulo ou existe um tipo específico de droga que dissolve o coágulo? Pense um pouquinho. Lembrando que drogas aqui é remédio, tá, gente? Existe essa relação que às vezes você não entende muito bem, mas drogas, em geral, são chamados os remédios. Nós sabemos que existem drogas lícitas e drogas ilícitas. Então, são substâncias químicas. Lembre-se sempre disso, tá? Ah, a professora está falando que droga faz bem para o coração. Não falei isso. Drogas aqui significa remédio. Muito bem. Então, vamos ver. Quiz. Em uso de drogas que ajudam a dissolver o coágulo, qual é a função da oração destacada? Explicar o efeito das drogas em geral? Todas as drogas do mundo fazem isso? Restringir o significado de um tipo específico de droga? Então, tem uma droga, ou seja, um remédio específico que dissolve o coágulo do coração. Atribuir características e acrescentar informações à palavra drogas, ele está explicando ali e acrescentando informação para drogas. Olha, as drogas fazem isso mesmo, como se todas as drogas fizessem isso. Ou mostrar um novo tipo de drogas. O que você acha? Pense um pouquinho sobre isso e eu já volto.
que vocês responderam? Essa estava fácil, né, gente? Restringir o significado de um tipo específico de drogas. O que você tem que pensar quando você vê isso? Todas as drogas do mundo dissolvem coágulos? Não, existem muitas drogas no mundo, gente, que servem para N coisas. Existe remédio para tudo nesse mundo. Então, você tem que pensar ali que era restringir um tipo de droga específica que, quando tomada, dissolvem coágulos no coração, tá? Reflita, nós sabemos que existem vários tipos de droga, nesse caso a oração adjetiva é restritiva, pois especifica um tipo de droga. Exercício número 3. O trecho. O sinal mais característico do infarto é dor intensa no peito que irradia para o braço. O pronome relativo que retoma qual termo anterior? O retoma é que irradia. Quem é que irradia? Ele retoma quem? De quem que ele está falando? O que irradia? Pense nisso e nós já voltamos.
Pensou direitinho? O que irradia? É a dor que irradia, gente. Olha lá, nesse caso, retoma a dor. A dor no peito que irradia, retoma dor. Muito bem. Resumindo, na aula de hoje, nós refletimos sobre a função das orações adjetivas no texto, analisando a atuação restritiva e explicativa. O que você tem que pensar? Você, como bom leitor, o aluno que está assistindo às nossas aulas aqui, é um bom leitor. Você tem que pensar qual é a função que ela está exercendo ali no texto. Por que está colocado ali? Por que o autor escreveu desse jeito e não daquele? Tá? Então, quando você observar que tem ali uma oração que está sendo utilizada com função adjetiva, o que você tem que pensar? Para que ela está ali? Ah, ela está ali para acrescentar ou ela está ali para restringir? Pense nisso e tenha isso em mente quando você estiver lá lendo o texto. Então, o meu objetivo não é fazer você decorar e fazer listas e listas e listas de exercícios. O meu objetivo é que quando você for ler o texto, você pense nisso, você faça essa distinção entre restrição e explicação, tá bom? Analisamos também a função do pronome relativo que e a sua função de conector em um texto. Vocês sabem muito bem que o que é utilizado para retomar ideias dentro de um texto, tanto que, ó, o que aqui, muitas vezes o escritor que ainda está iniciando o seu processo de escrita, ele começa a usar o que indiscriminadamente e escreve lá. Que, enche o texto de ques. Neste caso, nós vamos ter outras aulas para pensar em substituir isso. Mas lembrem-se disso, o pronome relativo que é um conector universal e ele retoma muitos elementos dentro do texto, só que você precisa saber a quem ele está retomando. Você precisa ser um leitor esperto e prestar atenção. Aquele quezinho que está colocado no texto retoma quem? Isso é ser um leitor ávido e um leitor esperto. Pessoal, eu agradeço pela atenção de vocês e nós retornamos na próxima aula. Obrigada!